Então vamos lá, questão 106. Questão de Lei 8.666, artigo 3º. Vamos ver o que ela nos traz. Conforme o artigo 3º da Lei 8.666 de 93, nos processos de licitação previstos, assinou aqui, está fora, né? Poderá ser estabelecida a margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Tá? Isso aí veio em 2010, aquela ideia do estabelecimento de uma nova finalidade, que é o desenvolvimento nacional sustentável. A gente vai encontrar isso lá no artigo 3º no CAPT. E essa margem de preferência veio estimular, estabelecer um tratamento diferenciado para aqueles que estão envolvidos em um processo produtivo no Brasil e etc., que vem aí incrementar essa ideia de desenvolvimento nacional. Tá? Bom, essa margem será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente, em prazo não superior a 5 anos, que levam em consideração as condições, exceto. Tá? Bom, olha só, a gente vai encontrar isso tudo aqui nos parágrafos do artigo 3º. Você dá uma olhadinha lá nos parágrafos do artigo 3º. Então, o que é levado em consideração para estabelecer essa margem de preferência, que normalmente é um percentual? O que é uma margem de preferência? É um percentual. Se uma proposta X foi, sei lá, para aquisição de ar-condicionado, aparelho de ar-condicionado, o cara ofertou lá um valor de um aparelho de R$2.000. E aquele que está dentro desse contexto de privilégio pela margem de preferência apresentou lá 2.100, é provável que esse segundo venha a vencer em função dessa margem de preferência que vai se dar para ele, mas isso tem que ser tudo regulamentado. O limite é 25%. Então ele tem ali, né, uma defasagem de 25% que ele pode vencer a licitação, mesmo não tendo ofertado o que seria mais vantajoso inicialmente, mas ele está dentro de um contexto onde o incentivo é estabelecido pela lei para ele, então ele acaba sendo o vencedor. Mas depende de muita legislação específica. Tá? A aplicação ela é um pouquinho complexa e envolve uma legislação específica. Bom, então voltando para cá, essa margem será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente, em prazo não superior a 5 anos, que leva em consideração as condições, exceto, é uma questão de memorização, né? Geração de emprego e renda está lá, custo adicional dos produtos e serviços, análise e desenvolvimento de produtos e serviços, desenvolvimento e inovação tecnológica realizado no país, efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais. Daí o que não está relacionado lá é a nossa letra C. Tá? Não se leva em consideração análise e desenvolvimento de produtos e serviços na hora de reavaliar a questão das condições para fixação das margens de preferência. Tá? Não é um tema muito explorado em concurso. O cara deve ter olhado lá o artigo 3º, vou montar alguma coisinha estranha e tal, faz um diferencial. Então, tendo um tempinho, dá uma olhadinha. O artigo 3º é importante, principalmente pelo CAPT. Mas quando eu oriento alguém, faz um resumo de 8.102, eu sempre falo no artigo 3º. É basicamente o artigo 3º e do 17 ao 25. As questões elas estão meio que concentradas nesses dispositivos. Tudo bem? Isso tudo da Lei 8.666. O 3º ele vai trazer finalidades, princípios e alguns parágrafos que, dentre eles, fala-se da fixação de margem de preferência. Vamos em frente. Artigo 107. Falando um pouquinho dos contratos administrativos também lá da nossa Lei 8.666. Então vamos à leitura. Os contratos administrativos de que trata a Lei 8.666, 93, né? Faltou aqui. Regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, ou seja, né, após, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Isso a gente vai encontrar lá no artigo 54. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam, exceto. Olha só, ele botou aqui o 54
e as cláusulas estão nos 55. É uma decoreba, tá? Alguma coisa a gente consegue sair por uma certa razoabilidade. Então, o que deve constar necessariamente nos contratos administrativos como cláusula obrigatória? A gente vai encontrar no 55, tá? O objeto e seus elementos característicos, ok. Letra B, as garantias oferecidas para assegurar o início da execução quando exigidas. Isso aqui não está previsto lá, né, de forma expressa. Porque essa garantia, em tese, ela nem obrigatória é. Apesar de ter botado aqui quando exigidas, não vem relacionada lá com as cláusulas. As demais estão. As condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas. Os prazos de início de etapa de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento, conforme o caso, recebimento definitivo. Tá? Então, se a gente olhar lá para os incisos do artigo 55 da Lei 8.666, nós vamos nos deparar com as cláusulas que são obrigatórias, e sendo que essa aqui não se apresenta como uma cláusula obrigatória. Tudo bem? Então, mais uma vez, né, uma questãozinha daquelas que não fere muito conhecimento. Fere basicamente decoreba, né? Vamos em frente. (108) O tipo de licitação que corresponde aos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso é a tipo de licitação, é aquilo que vem previsto lá no artigo 45, parágrafo 1º, que está relacionado com os critérios que vão definir a proposta mais vantajosa e, por consequência, identificar o vencedor da licitação com quem a administração pública vai celebrar o contrato. Tá? Então, esse é o tipo de licitação, artigo 45, parágrafo 1º. Agora, a alienação de bens, concessão de direito real de uso, vai ser, se for leilão, né, alienação de bens, vai ser maior lance. Agora, se for um bem imóvel e a modalidade for concorrência, vai ser maior oferta. Vamos ver o que tem aqui, né? Menor preço não, melhor técnica não, técnica e preço também não, modalidade de concurso, viajou, maior lance ou oferta. Perfeito. Então, maior lance ou oferta. Maior lance é quando se faz leilão para alienação de bens móveis ou imóveis, excepcionalmente. E maior oferta é quando se faz concorrência, para alienação, por exemplo, de um imóvel ou a concessão de direito real de uso de um bem público, que é um contrato, é decorrência de uma concorrência. Ok? Depois você dá uma olhadinha lá no artigo 45, que vai trazer todas as informações necessárias a responder isso aqui. Vamos em frente. Então aqui, né, também que eu não marquei, maior lance ou oferta, gabarito letra E, da nossa 108. (109) Falando sobre cargos públicos, né? A gente tem um pouquinho de teoria e um pouquinho de Constituição envolvida aqui. Vamos lá. 109. Assinale a alternativa correta a respeito dos cargos públicos. Letra A. Os cargos públicos são criados por lei ou por decreto do Poder Executivo. Errado, né? Cargo público é criado por lei. Não pode ser criado por ato administrativo. Letra B. Os cargos de carreira são aqueles não organizados em classes. Bom, o cargo em carreira é aquele que normalmente tem uma estrutura, né, que será percorrida pelo servidor, que entra no primeiro nível da carreira, depois vai se desenvolvendo. Normalmente, o cargo em carreira ele é subdividido em classes A, B, C e padrões remuneratórios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depende muito da carreira. A minha carreira, por exemplo, deixa eu botar aqui para você entender como a coisa funciona. Minha carreira, por exemplo, é assim, ó. Claro que depende de cada lei, tá? A minha carreira é assim, a gente tem 3 classes, A, B, C, e dentro, isso aqui é chamado classe. Isso aqui é chamado classe. Tá? Isso aqui são classes. E dentro das classes, nós temos os chamados padrões remuneratórios. Então, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Minha carreira é assim. A pessoa ela entra aqui, isso aqui é chamado de padrão remuneratório, faz o concurso, entra aqui. E depois, com o andar do seu tempo de serviço, a pessoa vai evoluindo com algumas exigências, né? Normalmente na área de aperfeiçoamento, de capacitação. Tá? Então, essa divisão, essa estrutura de carreira que eu botei para vocês, ela é clássica para os cargos efetivos, para os cargos em carreira. Cargo em comissão, obviamente, não está inserido dentro de uma carreira. Então não tem essa distribuição. Então voltando aí para a nossa questão, a letra B, os cargos de carreira são aqueles não organizados em classes? Pelo contrário, né? Os de carreira que são normalmente organizados em classe. Letra C, os cargos em comissão são ocupados em caráter transitório por pessoa de confiança da autoridade competente para preenchê-los. Seria, né, uma linha de resposta. Vamos ver os demais. Letra D. Demissão é sinônimo de exoneração, isso é, desligamento do cargo público sem caráter sancionador. Aí não, né? Demissão tem caráter sancionador. A demissão no regime estatutário, que é o regime dos cargos, ela tem uma carga negativa, porque ela é a punição mais severa. A gente não pode pensar demissão no regime estatutário da mesma forma que nós pensamos demissão no regime da CLT. Tá? Lá na iniciativa privada ou nos empregos públicos, a demissão ela pode ser com ou sem justa causa, enfim. No regime estatutário, demissão é penalidade, da mais grave, se não a mais grave. E ela é carregada de uma negatividade, porque pressupõe que o servidor cometeu uma falta grave, foi processado e a conclusão foi que efetivamente ele cometeu. E ele é punido com demissão. E isso faz com que ele saia do serviço público, porque a demissão é uma das formas de vacância de cargo público, mas no caso decorrente de uma conduta ilícita. A exoneração ela serve para um monte de coisa, mas ela não é por si só, no regime estatutário, ali pela Lei 8.112, uma penalidade. Ela não é uma penalidade, para ser exato. Só você olhar para o artigo 127. Então a exoneração, a partir desse nome assim meio que parece agressor, né? Ela é uma medida branda, ela vai ser utilizada em diversas situações específicas onde não tem um nome mais direcionado, aí se utiliza o termo exoneração para afirmar o mecanismo através do qual a pessoa sai do cargo. Então por exemplo, aquele que tomou posse e não entrou em exercício, vai ser exonerado, mas isso não tem nada a ver com uma ilicitude, né? É um procedimento típico do regime estatutário para a ruptura do vínculo, quando alguém toma posse e não entra em exercício. O reprovado em estágio probatório, que não tem um cargo anterior para, em função de que ele possa ser reconduzido por ser estável, vai ser exonerado. Então, a exoneração acaba sendo tapa-buraco. Você quer pedir para sair, você pede exoneração, porque ganhou na Mega Sena, enfim. Tá? Agora vamos para a questão aqui. Demissão é sinônimo de exoneração, isto é, desligamento do cargo público sem caráter sancionador. Não. Demissão tem caráter sancionador. Vai lá no artigo 132 da Lei 8.112 e confere isso. Então está errada a letra D. E letra E. Apenas os cargos de magistrado e de membros do Ministério Público são vitalícios. Tá? Vitalício é aquele que tem uma proteção diferenciada, ele tem a perspectiva de permanência mais forte do que o estatutário, que tem estabilidade. O efetivo, né? O efetivo que tem estabilidade. Quem tem estabilidade tem 4 situações condicionais que podem acarretar a perda do vínculo. O vitalício ele só tem uma situação, que é a sentença judicial transitada em julgado. E ele tem outras prerrogativas que lhe são inerentes. E realmente, magistrado e membro do MP é considerado cargo vitalício, mas não só esses. Ele bota apenas aqui. Os membros dos tribunais de contas também o são. Eles têm as mesmas prerrogativas aí dos magistrados, inclusive a vitaliciedade. Então são os ministros, não servidores, mas os ministros do Tribunal de Contas da União e aqueles que compõem os colegiados também no Tribunal de Contas dos Estados e municípios, quando existe, né, muitas vezes chamados de conselheiros. Enfim, não é apenas a carreira da magistratura e do membro do MP. Então realmente o gabarito ele vai ficar aqui, ó, letra C. C de casa. Caráter transitório, né?
Eu gosto de caráter precário, mas não deixa de ser transitório. Enfim, a permanência no cargo em comissão, ela não é certa. Eu acredito que o melhor termo seria, ela é precária. Mas, enfim, tá transitório, dá para a gente enquadrar também. A pessoa entra e ela não sabe exatamente quando vai sair. Ela pode ficar uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Ela não tem assim a certeza do tempo que ela vai permanecer. Tudo bem? Isso envolve muito a autoridade competente para preencher, né? Saber que se é manter a pessoa, ela mantém ou não, conforme a sua decisão. Beleza? Então vamos em frente para a nossa questão 110. Formas de provimento, né? Falamos já bastante disso, vamos direto para o nosso gabarito. 110. Várias são as formas de provimento de um cargo público, todas dependentes de um ato administrativo de formalização. A forma de provimento pelo qual o servidor passa a ocupar cargo diverso do que ocupava, tendo em vista a necessidade de compatibilizar o exercício da função pública com a limitação de sua capacidade físico-mental, denomina-se readaptação, né? Lembrando, reversão, retorno da aposentadoria. A extensão não é mais possível, mas era mudança de carreira. Reintegração, retorno do servidor estável, tendo sido injustamente demitido do serviço público. Recondução, retorno ao cargo de origem. Readaptação, diminuição de capacidade física ou mental. Dá uma olhadinha lá no artigo 24 da Lei 8.112. A pessoa está exercendo as atribuições de um cargo e acontece algo na sua capacidade físico-mental, essa pessoa é submetida a uma inspeção médica. Essa inspeção por junta médica ela conclui que o servidor não pode permanecer mais exercendo aquelas atribuições, mas ele não é um inválido para o serviço público. Então recomenda que ele seja readaptado em funções mais compatíveis com a sua nova realidade, tá? E lá o artigo 24 da 8.112 traz as informações complementares. Ok? Então fechamos aí a nossa questão 110.